Lucas capítulo 22. Versículos 31 e 32. Lucas 22, versos 31 e 32. Hoje nós estamos sem o projetor da parede lateral, mas semana que vem ele volta a funcionar com a graça de Deus. Então você acompanha aqui na parede da frente mesmo. Lucas 22, versículos 31 e 32. Vamos ler juntos? Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Agora vocês, por favor, bem forte, só vocês. Isso. Pode ser só as mulheres? Vamos lá? Já decoraram? Dá para falar de cor? Até o final da mensagem tem que saber de cor. Beleza? É muito fácil. Simão, Simão. Satanás fez o quê? Para peneirá-los como trigo. Mas o que o Senhor fez? Para que a sua fé não desfaleça. E quando... Irmãos, nós estamos num processo de busca por um avivamento nessa igreja. E a busca envolve a oração contínua e intensa. Não virá nenhum avivamento se não houver oração contínua, diária e intensa. E nós sabemos disso. E quando a gente se dispõe a buscar o Senhor intensamente, esse leão que a Teresa citou aqui, começa a rugir, porque a última coisa que ele quer é um crente que ora, diariamente, e muito. Esse é o texto que o Senhor está mostrando para Pedro, como que as coisas funcionam no reino espiritual. E eu vou destrinchar esse texto, esse versículo, esses 2 versículos, nessa noite, falando sobre como o diabo quer nos peneirar. Eu já preguei aqui algumas mensagens no Participe Passado, com um tema no Participe Passado. Então eu já preguei uma mensagem chamada Ajoelhados. Já preguei uma mensagem chamada Estimulados. E hoje eu vou pregar uma mensagem chamada Peneirados. E o meu desafio é que ao final dessa mensagem, você saia daqui querendo fazer parte desse grupo de peneirados que a gente vai conhecer. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que a gente precisa saber, se o coisinho aqui funcionar, não está funcionando, não funcionou, ainda não, também não. Muda aí para mim, volta aí, pode mudar. Ah, travou, foi aí? Então desligue e começa de novo. É que a minha mídia visual
ela tem cores, então eu preciso dela. Quer dizer, não preciso, se não der certo vai ser em mídia mesmo. Mas se tiver, fica mais legal, né? Aí, beleza. A primeira verdade que eu preciso saber desse texto, irmãos, que o Senhor nos mostra, é o seguinte: Satanás pediu. Existe hoje um ensino, especialmente dentro de algumas igrejas evangélicas, que Satanás é tido como um rei, que Satanás e Deus são inimigos em pé de igualdade, que Satanás e Jesus estão lutando na mesma proporção, e não é verdade. Satanás é criatura do nosso Deus, assim como você e eu. Satanás, para fazer as coisas, para atingir um ser humano, para atingir um filho de Deus, precisa pedir. Nós temos esse exemplo na Bíblia. Ele tem que falar assim: olha, o Jó é fiel porque o Senhor deu tudo para ele. Começa a tirar as coisas dele. Aí o Senhor fala: tudo bem, pode ir lá tirar. Ele tem que pedir. Queridos, o que o diabo faz é rugir. Pedro fala em 1 Pedro capítulo 5, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo. Bem, o nosso ditado, lá em Minas Gerais, deve ser aqui em São Paulo também, é assim: cão que ladra, não morde. Cão que late, não morde. Ele late, não morde. Mas muitos de nós temos medo de quê? De latido. O cachorro está latindo, ai meu Deus, o cachorro está latindo. A gente não precisa ter medo de latido. Latido, meus irmãos, é só barulho. O inimigo, o diabo, ele late, ele ruge, ele grita, ele faz barulho. Mas para ele tocar em você, ele precisa de autorização do Pai. E você precisa confiar nisso. O diabo é extremamente limitado. Lutero, o reformador de 1517, e nós vamos comemorar agora o aniversário da reforma no dia 31 de outubro, ele dizia assim: o diabo é o diabo de Deus. Então você pode ficar tranquilo. Você não precisa ter medo. Ai, o diabo está aqui. Porque ele está mesmo. Só que ele não precisa amedrontar você, porque você é guardado pelo Senhor. E o Senhor Jesus está dizendo: Satanás pediu, porque da vontade dele ele não pode te tocar. Mas ele pediu para atingir algumas pessoas. Diz o texto, que ele falou assim: pediu vocês. Vocês quem? Quem você acha que ele pediu? Não pediu qualquer discípulo. Ele pediu para atingir os discípulos mais fiéis. Ele pediu para atingir aqueles que andavam com Jesus. Ele pediu para atingir aqueles que eram homens de oração. Ele pediu para atingir aqueles que lá em Lucas 10 saíram pelas cidades pregando o evangelho, e eles voltaram dizendo: até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Ele pediu para atingir quem anda com Deus. Ele pediu para atingir quem é sal e luz de verdade. O diabo, meus irmãos, não está preocupado com crente fraco. Crente religioso, domingueiro, ele não está nem aí. A última coisa que ele quer é ficar tentando crente domingueiro. Ah, precisa tentar crente domingueiro, não. Ele não escala demônio nenhum para atacar crente religioso. Ele fala assim, ó, com os demônios dele: não anda perto daquele crente lá não, senão ele vai te atrapalhar. Vai acabar te desviando. Porque os crentes são tão fracos. Não leem a Bíblia. Não tem vida de oração. Precisa de demônio para quê? Precisa ser peneirado para quê? Vocês aí são os discípulos de verdade. Os peneirados são os que andam com Deus. Aqueles que levam o evangelho a sério.
aqueles que realmente assumiram o cristianismo e não têm vergonha de Cristo lá fora, aqueles que fazem da oração o seu alimento diário, aqueles que conhecem a palavra, que constroem a sua casa sobre a rocha. Esses, ele fica preocupado. Vocês aí não é a igreja em geral, porque a igreja, irmãos, tem muita gente religiosa. O religioso, ele tem horário de adorar a Deus. Que hora é hora de adorar a Deus? Domingo, 7 horas da noite. Acabou. 9 horas, daqui a pouco acabou, não precisa adorar mais. Segunda-feira, nem sequer pega a Bíblia. Não liga o aplicativo no celular. Então o diabo não está preocupado com qualquer cristão. Ele está preocupado com aquele cristão que o prejudica. Peneirados são os discípulos fiéis. São os discípulos verdadeiros. E o seu desafio, o meu desafio para você, o meu objetivo é que você saia daqui querendo subir no posto da sua vida cristã. Deixar de ser soldado raso, se tornar um cabo, se tornar um sargento, virar um tenente, um capitão, e falar assim, eu sei em quem tenho crido, estou pronto para servi-lo. Para que você cause baixas no reino do inimigo. Esse é o objetivo para os jovens. Não é produzir uma reunião alegre e animada de fim de semana, mas é produzir jovens que vão causar baixas lá na faculdade, na escola, no trabalho. Porque eles são um problema para o diabo. Satanás pediu vocês. Vocês quem? Os discípulos verdadeiros. E pediu para quê? Para peneirá-los como trigo. O diabo está dizendo uma coisa aqui para o Senhor. O diabo está dizendo para Jesus que o evangelho dos discípulos é um evangelho sem profundidade. É isso que ele está dizendo. Está falando assim, olha Jesus, deixa eu lidar com esses meninos aí, porque o evangelho deles é um evangelho de casca. O evangelho deles é um evangelho que não tem profundidade, que não tem peso. E se eles forem testados de verdade, o evangelho vai embora com o vento. Porque era assim que peneirava o trigo antigamente. O trigo antigamente, para ser peneirado, ele era colhido, ele era juntado em feixes, e não era fácil, não. Tinha que pegar o trigo e bater numa pedra. Pá, pá, pá. Ou passar uma pedra de moinho em cima dela, para separar a haste da sementinha, e à medida que batia no trigo, a casca ia soltando. E aí colocava na peneira. Eu que sou um pouco mais experiente, cansei de ver isso. Peneirar as coisas. O pessoal mais experiente viu, punha na peneira assim, ó, e jogava para cima. Quando jogava para cima, a casca, o vento levava. E caía só semente. Era assim que se peneirava. Jogava para cima, a casca ia embora e ficava a semente. O diabo está dizendo, o evangelho deles é casca. Eles não aguentam, eles não têm essência. Deixa comigo, que eu vou mostrar que eles não têm profundidade. Eles não vão suportar um sofrimento. Eles não vão suportar uma perseguição. Eles não vão suportar uma enfermidade. Eles não vão suportar uma zombaria. Eles não vão suportar uma acusação. Eles não vão suportar uma briga. Eles não vão suportar uma afronta. Eles não vão suportar serem batidos na face. Eles não têm esse evangelho profundo. É isso que o diabo está pedindo. E queridos, é isso que o diabo faz comigo e com você. Se você for um problema para o diabo, ele vai peneirar você, porque ele não quer que o evangelho entranhe na sua vida. Porque quando o evangelho é a essência, quando essa verdade está dentro de nós, não interessa o que aconteça. Nada tira isso. Nada tira isso. Satanás, que não tem a liberdade que você imagina, solicitou para atacar aqueles que são mais firmes, para tirar a verdade de dentro deles, mas aí o Senhor entrou em ação. Ah, irmãos, nós não precisamos temer sermos peneirados, porque nós temos um intercessor de peso.
A gente já sabe que o Espírito Santo faz o que por nós? Intercede. Como? A gente já sabe disso. A intercessão do Espírito Santo é suficiente? É. Mais do que suficiente. É isso mesmo, Regina? É. Sem pensar. Mas, irmãos, além do Espírito Santo interceder por mim e por você, Jesus também é nosso intercessor. Ele também clama por mim. E, queridos, Jesus sabe como a gente é. Jesus conhece as nossas fraquezas. Jesus conhece como a gente é falho. Como a gente devia ser melhor. Como a gente podia estar a um padrão, um nível, um patamar mais acima, mas a gente sempre fica aquém. E Ele continua orando por nós. Isto quer dizer que nós nunca estamos sozinhos. Se tem uma coisa que nunca acontece a um cristão genuíno, é esse cristão ficar sozinho. Nunca. Ele não fica sozinho. Eis que estou com vocês todos os domingos, na hora do culto. Não é isso? Não? Ele está com a gente quando? Todos os fins de semana. Todos os dias. Todos os dias. Com a gente. E quando a gente começa a ser peneirado, ele intensifica a oração. Ele intensifica o clamor. Ele fala, eu vou orar por você. Ai, irmãos, é Jesus que ora por nós. Ora por você e por mim, não interessa o que você esteja passando. Às vezes você nem acha que é uma peneira do diabo, mas o Senhor sabe. E na sua dificuldade e fraqueza, Ele está ali do lado, está ali do lado, está ali do lado. Ele te carrega, Ele te sustenta. Mas eu estou aqui. Ele é o nosso intercessor. E a oração dele, irmãos, tem um objetivo primeiro. O primeiro objetivo da oração intercessória de Jesus é para que a nossa fé não desfaleça. Porque é fácil a fé desfalecer. A fé desfalece quando o diagnóstico é ruim. Você bate o olho e fala, meu Deus do céu. O coração estremece. Desfalece quando a morte ronda a nossa família. Desfalece quando a porta de trabalho se fecha e a conta começa a mudar de cor. Desfalece quando a gente tem um problema na família conjugal, com o filho. A gente vai perdendo o chão. Nessa hora, se você tem buscado a Deus, o diabo está tentando peneirar você, porque a última coisa que ele quer é alguém com fé forte. Ele não quer alguém que crê no poder de Deus. Ele não quer alguém que confia na ação do Senhor. Ele não quer alguém que diz assim, o Senhor está comigo. Ele não quer alguém que fala assim, em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor. Ele quer tirar você do seu objetivo. Ah, ele quer. E se você propôs orar, ele quer que você pare. Então ele vai te atacar. Mas o Senhor vem e fala, Pai, não deixa a fé dela desfalecer. Pai, não deixa a fé dela desfalecer. Pai, cerque com os teus anjos. Pai, mostra o caminho. Ele ora pela nossa fé, irmãos. Olha que coisa linda. O nosso Senhor, que é simplesmente o Rei dos Reis. O Criador de todas as coisas, nele tudo subsiste. Está preocupado com o estado da sua fé. Para que a sua fé fique forte. Seja renovada. E Ele sustente você e caminhe do seu lado. Ele ora para que a nossa fé não desfaleça. Mas esse versículo é tão completo, que o Senhor sabe que quando nós somos peneirados, as nossas falhas aparecem. Eu tenho pregado aqui algumas vezes e chamado essas falhas de fortalezas. Fortalezas que eu e você construímos nos nossos corações e aquelas fortalezas nos afastam de Deus. Por quê?
Porque quando nós temos uma fortaleza que nós mesmos construímos, o diabo usa a fortaleza de dentro da gente para atacar o nosso temor a Deus. Quando a gente é peneirado, a fortaleza faz isso. Então o Senhor diz assim: eu oro para que você não desfaleça na sua fé, e quando você se converter. Jesus está dizendo assim: existe um propósito na peneira do diabo. Olha que bonito. Existe um propósito na peneira do diabo. Quando nós somos submetidos às lutas, às dificuldades, às perseguições, às acusações, às enfermidades, aos problemas familiares, aos problemas financeiros, aos problemas que a gente nem sabe dar nome. Assim, gente, eu estou com um problema, mas nem sei identificar. A fortaleza que nós construímos, ela vai sendo derrubada. E aí eu me converto. E me converto de novo. E me converto de novo. Queridos, 80% a 90% das vezes que a palavra conversão aparece na Bíblia, ela está relacionada ao povo de Deus. E não aos não crentes, não aos não cristãos, porque o povo de Deus precisa se converter. Porque já conheceu o caminho da verdade, já andou com Deus e de repente parou de ler a Bíblia, parou de buscar em oração, parou de falar do Rei da Glória. Está longe, distante, enfraquecido, depressivo, às vezes no pecado mais fundo. E o Senhor fala assim: quando você se converter. Porque é isso que Ele ora para que eu e você abandonemos os nossos maus caminhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Somos nós, irmãos. O Senhor está dizendo: quando você se converter. Para Pedro, converter tinha um alvo, era uma flecha direcionada, profética, quando o seu orgulho for derrubado. Quando o seu orgulho for amassado no pó. Quando o seu orgulho for amassado no pátio da casa do sumo sacerdote. Porque quando Pedro estava no pátio da casa do sumo sacerdote, ele negou Jesus 3 vezes. Mas nesse texto de Lucas 22, depois você lê em casa, Pedro está dizendo assim: Senhor, eu vou com o Senhor onde o Senhor for, e vou morrer com o Senhor. Eu vou dar vida por você, Senhor. Então, Pedro, o diabo vai peneirar você. E peneirou. E peneirou. E a Bíblia diz que Pedro negou a Jesus. E a terceira vez, diz o texto, ele negava praguejando. Ele amaldiçoava Jesus. A peneira do diabo estava jogando Pedro no chão. E a intercessão de Jesus estava levantando Pedro mais alto do que ele jamais foi. Por isso Lutero dizia: pobre diabo, o diabo de Deus. Porque quando ele jogou Jó no chão mais profundo do que jamais você e eu já estivemos, a intercessão de Jesus estava levantando Jó na intimidade que ele nunca tinha tido com Deus. É a conversão. Você e eu precisamos aprender do que nós temos que nos converter. Qual fortaleza nós temos que derrubar. Porque se nós não derrubarmos, nós não seremos peneirados. Se nós tivermos fortaleza, o diabo vai falar: não preciso peneirar esse cara, não preciso peneirar essa mulher, eles já são meus. Mas se você começar a buscar o Senhor vai trazer à tona aquilo que te atrapalha, que te afasta dele. E aí você vai se converter. Na minha busca, ultimamente eu fui anotando as fortalezas. E anotei 40 fortalezas. E nesses 2 últimos dias,
Conversando com a Tereza, o Senhor me mostrou mais uma. Opa, 41. De algumas eu já me converti. Outras ainda não. Falei, Senhor, eu tenho que vencer isso, eu tenho que vencer isso, eu tenho que vencer. Porque se a gente não se converter, nós não vamos caminhar para o estágio que o Senhor quer que a gente esteja. Quando você se converter, diz o versículo, fortaleça os seus irmãos. Queridos, não existe cristianismo egocêntrico. A última coisa que o cristianismo faz é promover, primeiro, a autossatisfação. Se alguém está buscando a Cristo, está buscando ser cristão, tem orgulho de ser evangélico, porque tudo vai dar certo para ele, ele não conheceu o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho faz com que você e eu nos tornemos promotores do outro. Então é fácil você saber se você vai ser peneirado ou não. Se a sua vida cristã hoje só visa o seu benefício, você não descobriu o evangelho essencial. Você está vivendo uma casca. E se o diabo te peneirar é ruim, porque o evangelho vai embora. Porque o evangelho é a transformação do próximo. O evangelho se resume em amar. E o amar é complementar. Eu tenho que amar a Deus e eu tenho que amar o próximo. Se você ama só a Deus, João fala, você não está fazendo o que o evangelho manda. Porque você só ama aquele que você não vê. Mas o que você vê, você não ama. A não ser você. Ou no máximo sua esposa, ou seus filhos. Que fazeis demais? Quem que não ama o cônjuge e os filhos? A família de sangue? Não, queridos, nós somos cristãos. Nós saímos da nossa posição para investir no outro, para trabalhar pelo outro, para melhorar a vida do outro, com os nossos bens, com o nosso tempo, com a nossa inteligência. Isso se chama evangelho. Nós não vivemos em função da igreja. Ah, a igreja cristã da Zona Sul. Não, irmãos, a igreja existe por causa da cidade, por causa do estado, do país e do mundo. O nosso evangelho é fortalecer as pessoas. Mas enquanto você não se converter, você não vai conseguir fortalecer ninguém, porque as fortalezas, elas cercam o seu eu. E você não vê ninguém do outro lado. Você só consegue enxergar a si mesmo. E você não vai se converter se você não for peneirado. Sabe por que o diabo vai deixar você na sua zona de conforto? Não mexe com esse não. Não mexe com aquela ali não. E você não vai aprender o evangelho que transforma o mundo. O evangelho de quem é sal. O evangelho de quem é luz. O evangelho de quem está construindo um tesouro no céu. E não aqui na terra. Essa foi a palavra de Jesus para Pedro. E é a palavra para nós. Nós resolvemos buscar o Senhor. Alguns irmãos da igreja hoje estão num processo de busca, de oração diária, de 60 minutos por dia. 40 dias. Eles estão fazendo isso. É um teste. É o primeiro teste. Quando esse grupo acabar, 2 semanas antes você vai ser convidado para entrar no próximo tempo de oração de 40 dias, de 1 hora, 60 minutos por dia. Menos não vale. E o que esses irmãos que estão orando 60 minutos por dia estão experimentando é a peneira do diabo. Ah, o diabo se levanta, porque ele não quer ninguém orando intensamente todo dia. Ele quer gente que gaste horas na televisão, horas na mídia social, no Face, no WhatsApp, horas fazendo tricô, crochê, horas cozinhando. O que você quer fazer, meu filho? Fala o diabo. Ah, eu estou pensando aqui em fazer um pullover. Ah, pode fazer. Fica no seu pullover aí. Vai trabalhar. Horas trabalhando. 12 horas. Ele está feliz da vida. Agora, se você começar a separar 30,
40, 60 minutos, dobrar o seu joelho e só levantar depois que o tempo acabar, aí o diabo vai ficar preocupado. Aí o rugido dele vai aumentar. Opa! Eu tenho que tirar esse menino, essa menina da oração, porque ele vai me causar problema. Jesus falou: Simão, Simão, Satanás pediu vocês, todos vocês que estão comigo, para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, o que você faz? Fortaleça os seus irmãos. Esse é o objetivo final, principal do Evangelho de Cristo. Fortalecer os outros. Eu quero terminar te fazendo estas perguntas. Você está pronto para ser peneirado pelo diabo? Está pronto para sair daqui? Oba! Eu quero ser peneirado. Parece masoquismo, né? Assim, ai não. Talvez você fale assim, não, não quero, eu quero o diabo bem longe. Senhor, mantém o diabo bem afastado de mim. Não, irmãos, nós somos cristãos. E quem anda com o Senhor Jesus, de verdade, vai ter o diabo por companhia. Eu preguei para os pastores, esse mês, né? Preguei esse mês e falei, irmãos, pastores, nós aqui fomos chamados para sermos os líderes. Nós temos que causar problema para os generais do reino satânico. Nós temos que querer enfrentar o maioral dos demônios. Porque nós temos que andar com o Senhor. Não é possível que o diabo tenha que desprender um Zé Ninguém para derrubar um pastor, para derrubar um presbítero, um diácono. Não! Ele tem que escalar lá os gigantes combatentes dele. Falar, olha, aquele cara lá ninguém derruba, lá vai lá você. Igual na carta do diabo ao seu aprendiz, né? Do C.S. Lewis. Irmãos, nós temos que ser firmes, estarmos prontos. Fala assim, pode vir me peneirar, diabo. É comigo mesmo. Eu vou dar trabalho para você. Você está pronto? Está vivendo a vida cristã com intensidade? Ama a oração, ama a palavra. Está doido para chegar segunda-feira para ler a Bíblia? Sabe o que eu descobri, irmãos? A maior parte dos cristãos não lê a Bíblia no domingo. Só na igreja. E acha que valeu. Não vale. Bíblia na igreja não vale, não conta ponto. Você tem que ler na sua casa, sozinho, só você e o Senhor. Então você tem que desejar chegar segunda-feira. Ai, Senhor, vai chegar segunda-feira, eu vou ler a Bíblia de novo. Só eu e a Bíblia. E o Senhor vai falar, isso é viver com intensidade. Agora tem crente que sai daqui e fala, nossa, estou doido para chegar domingo que vem. Porque vai passar a semana inteira longe da presença do Senhor. Precisamos viver com intensidade. Confia na intercessão do seu Senhor Jesus. Quando você confia na intercessão de Jesus, você está tranquilo. Tranquilo. Jesus está no seu barco. E quando Jesus está no seu barco, pode vir a tempestade que for. E o barco não vai afundar. O Estênio Marcos gravou uma música, não sei se você já viu, Marlene, Jesus no barco. E os caras ficam perguntando, quem é esse que está no barco? Quem é esse que está no barco? Quem é esse que dorme enquanto a tempestade, o vento, o mar está louco? Aí ele fala assim, esse homem é Deus. Aí ele termina dizendo, melhor ficar lá fora, no meio da bonança, pior ficar lá fora, no meio da bonança, sem Deus, do que no barco, no meio da tempestade, quando Jesus está lá dentro dormindo.
Jesus intercede por nós. Você confia nessa intercessão? Se você confia, você vai sair daqui em paz. Não interessa se cair 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, o Senhor te dá paz. Te pergunto, já se converteu das fortalezas? Está derrubando uma a uma cada pecado, cada fraqueza, cada mundo. Se você já passou por isso, então, fortaleça os seus irmãos. Queridos, essa é a verdade para a gente. Vamos ler juntos? Simão, Simão, Satanás pediu vocês. Vamos orar. Senhor, eu quero ser peneirado. Eu quero ser peneirado. Eu quero que o diabo se preocupe comigo. E ouso dizer como pastor dessa igreja, eu quero que o diabo se preocupe com essa igreja, com cada membro dela, com cada família. Se preocupe com cada jovem, com cada adolescente. Se preocupe com os casados, com os solteiros. Se preocupe com cada um a ponto de precisar peneirá-los. Porque nós somos um problema para o reino diabólico. Nós causamos baixas no reino dele. Nós os repreendemos e eles têm que sair. Então, Senhor, nós da Igreja Cristã, Zona Sul, queremos ser peneirados. Vai doer. Vai bater na pedra. Vai cortar a aresta do coração. Mas o Senhor está orando por nós. O Senhor é o nosso intercessor. E isso só tem um resultado. A nossa fé não vai se desfalecer. Nós vamos nos levantar melhores do que éramos. Vamos nos converter dos nossos maus caminhos. E vamos fortalecer os nossos irmãos. Nós vamos fortalecer. Irmãos que estão aqui, irmãos que virão. Irmãos que vamos encontrar no trabalho, nas ruas, no trânsito, na escola, na vizinhança da nossa casa. E vamos fortalecê-los. Porque o Senhor nos fortalece. O Senhor não nos deixa sozinhos. Ainda que estejamos no centro da peneira do inimigo, o Senhor está ali conosco e jamais nos abandona. Nós queremos ser uma igreja assim, que passa na prova, que é testada e aprovada poderosamente. Obrigado, Senhor. Faz dessa igreja uma igreja de gente forte, de gente que vence o inimigo, porque tem uma fé firme, inabalável e cheia de frutos para a glória de Cristo. Obrigado por esta palavra. E que seja uma semana de grande vitória na vida do teu povo. E eles saiam daqui com saudade da oração, com saudade da leitura bíblica, para andarem na tua presença. Oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, amados.